Se você marca suporte e resistência como a maioria ensina, você já começa o trade em desvantagem. Porque o mercado ele não respeita linhas bonitas, ele respeita áreas onde o capital tomou decisão. E é exatamente isso que quase ninguém te ensina. Hoje eu vou te mostrar como níveis são marcados de forma profissional, não para prever o mercado, mas para entender onde o risco muda de lado. A maioria aprende assim, pega dois fundos, puxa uma linha e chama isso de suporte. Pega dois topos, puxa uma linha e chama isso de resistência. Mas isso é muito pouco. Isso é didático, mas não é profissional. Porque o mercado ele não é geométrico, ele é decisório. O preço anda e o capital decide. O profissional não marca um ponto, ele marca uma zona. Porque o capital mesmo, ele não entra com ordem única, ele entra distribuindo o risco. Quando você vê uma região sendo defendida várias vezes, isso não é uma coincidência, isso é interesse. Ou seja, suporte e resistência não nascem de um fundo e um topo, nasce de uma rejeição, que é o mais importante. O ponto mais importante do gráfico não é onde o preço virou, é onde o preço tentou passar e foi rejeitado com força. Ali alguém grande falou, aqui não. Agora eu vou te mostrar como eu faço isso na prática com o gráfico aberto. Você vai entender de forma muito fácil e vai utilizar suporte e resistência de um jeito que você nunca viu por aí. Primeiro eu quero que você se concentre nas rejeições, naqueles preços que eu falei, que o mercado ele tentou passar e rejeitou com força, tá? Isso geralmente acontece, né? Sim, nas viradas do mercado. E para facilitar aqui a didática, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar todos os pontos onde o mercado deu essa rejeitada, tá? E a gente vai circular, ó. Olha só, aqui o mercado bateu e rejeitou com força. Novamente aqui ele tenta, né? Ele sobe, bate e rejeita com força, ok? Aqui nós tivemos uma rejeição interessante. Aqui também, ó, nessa região toda, podemos considerar até que isso é uma única região de preço que bateu várias vezes e rejeitou. Aqui embaixo nós temos esse ponto aqui que pode ser interessante. Nós temos aqui que eu não vou considerar porque foi o final, né, do pregão, tanto que abriu com gap no dia seguinte, mas no dia seguinte ele veio, testou aqui novamente e voltou, tá? Aqui o mercado tem uma grande queda. Percebam que um detalhe importante, eu coloquei no gráfico de 15 minutos, tá? Isso não é à toa. Quando a gente fala de suportes e resistências, eu não quero que vocês coloquem um monte de linha no gráfico de vocês. Eu quero que vocês aprendam a selecionar aqueles pontos que realmente são importantes. Então, quando você vê um trader que coloca um monte de linha no gráfico, pode ter certeza que esse trader não tem experiência suficiente. Porque se ele tivesse, ele ia saber que isso não tem valor nenhum. Se você tem infinitas linhas marcadas no seu gráfico, significa que você não sabe identificar quais são realmente níveis importantes, tá? Níveis confiáveis, onde você pode colocar, né, uma operação, você pode executar uma operação e isso vai, com muita probabilidade, te dar dinheiro, tá? Então, a gente sempre vai selecionar regiões que realmente são importantes. Por isso, nunca marque suporte e resistência em gráficos curtos, tá? Onde você vai pegar muito ruído e pouco movimento de fato, ok? Então aqui, pessoal, eu estou apenas marcando aqui de forma didática, obviamente que eu não faço círculos, né? Isso para mim, com 15 anos de mercado, eu bato o olho e já consigo enxergar essas regiões, não preciso fazer, né, esses círculos, mas apenas como forma didática, ok? Depois que eu fiz isso, o que eu posso fazer, tá? Fiz esses círculos que são pontos aí que tiveram, né, que nós tivemos uma grande rejeição dos preços, ok? Depois de fazer isso, eu venho e de fato vou marcando as linhas. Então marco um ponto aqui, que foi onde rejeitou, e olha só, por coincidência, segurou aqui também, tá? Mas esse ainda não é o ajuste fino. Eu estou marcando aqui apenas as rejeições, né, as regiões onde o mercado fez uma movimentação de preço e voltou rapidamente, né? Rejeitou com força. Então aqui, por exemplo, essa região, basicamente, né? Lembra que eu falei que preço é região? Então aqui eu posso marcar um ponto só, tá? Não tem necessidade de marcar um e 2, 3 pontos depois no dólar aqui, marcar um outro ponto, tá? Aqui embaixo nós tivemos essas linhas aqui. Percebam que essa foi praticamente onde respeitou aqui e respeitou aqui. Então estamos alinhados, tá? Aqui para baixo nós temos alguns pontinhos, tá? Vamos ver se eu consigo trazer aqui, que são movimentos mais recentes, por isso que o gráfico está sumindo. Então eu marco, percebam que aqui foi uma região só, tá? Eu ainda vou passar um ajuste fino. Aqui vocês vão entender como. Beleza. Deu para entender, tá? A lógica. Marquei ali no gráfico de 15 minutos. Aí, o que eu, Rafa, faço que me dá mais assertividade ainda, tá? Isso vocês não vão ver ninguém falando por aí, tá?
é o seguinte, existe algo que chama, né, Volume Profile no Profit, né, de vocês. Você vem aqui com o botão direito, não clica nesse daqui, tá? Vem aqui com o botão direito no fundo do gráfico, inserir indicador. Você vai colocar aqui Volume Profile e dá um OK. Tá? Por padrão, ele vai pegar, se eu não me engano, somente os últimos 2 dias. Por quê? Porque isso carrega bastante, deixa o Profit um pouco mais pesado. Eu vou forçar ele aqui, puxar vários dias para trás, para a gente poder ver neste exemplo, tá? Mais pontos aí. Mas no dia a dia eu deixo ali 3, 4, 5 dias no máximo, que é o que eu utilizo. Para mim, eu vou operar o day trade, não faz sentido também eu ficar puxando pontos de suporte e resistência que aconteceram 15 dias para trás, 30 dias para trás, a não ser que seja preços novos. Mas enfim, eu clico aqui, dou 2 cliques aqui, vai abrir as configurações dele. Tá vendo o número de dias? Tá somente 3, tá? Então o que seria isso? 3. Ele vai pegar o dia de hoje e 2 dias para trás. Eu vou forçar aqui, tá? Isso puxa bastante memória do Profit naquele momento que ele está carregando. E vou colocar aqui 10 dias para a gente ver se chega lá naqueles pontos que eu marquei mais para trás, tá? E aí ele vai tentar carregar, né, essas opções aí para vocês, ok? E aqui estamos, tá tudo bagunçado, por quê? Porque são muitos dias que eu marquei aqui. Vamos ponto por ponto, ok? Vamos voltar ali nas regiões, devagar, sem pressa, para vocês entenderem a lógica. Ainda que nesse exemplo aqui ficou um pouco bagunçado, ficou ruim de visualizar, no dia a dia vocês vão fazer isso, vocês vão ver como funciona, né, de forma muito mais tranquila, tá? Bom, primeiramente, o que eu vejo aqui? Eu vejo onde teve grande volume, tá? Então, às vezes, você vê um pico, né? Você vai lá e vê o mercado deixou um topo lá em cima e voltou, rejeitou. Aquilo pode ser exatamente o momento onde possa ter tido uma notícia, possa ter acontecido um momento de falta de liquidez. Isso eu não considero como uma região que alguém vai defender. Porque uma região que alguém vai defender é uma região que alguém já defendeu. E se alguém já defendeu, é uma região que trouxe volume para o mercado. Então eu não fico muito preocupado em topos e fundos onde não saiu quase nada de negócio. Porque na verdade isso significa que ali não teve interesse, ali não teve liquidez, ou pode ter sido, como eu falei, um movimento de notícia, tá? Então eu vou focar a partir de agora nas regiões, né, onde teve, né, um pico. Então vamos lá, esse ponto aqui em cima, ó, quando bateu aqui, percebam que não saiu nada de volume. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu já nem considero esse ponto aqui. Esse segundo teve um pico de volume aqui, ó. Então o ponto não estava ali, o ponto está aqui, tá? Aí a gente vem descendo, ó, e vê que nessa região que eu marquei aqui, ó, onde que está o volume maior? Está aqui nesse traço vermelho, tá? Podemos ter alguma coisa marcado aqui, nesse outro volume. Isso continua para os dias seguintes, tá bom? Então, basicamente, nesse dia é isso. Vamos para o dia seguinte e a gente vê aqui, tá? Que essa região de preço onde bateu também não teve volume, então não me interessa muito, tá? O que me interessa aqui vai ser esse ponto aqui, ó, aqui embaixo, porque coincidiu com uma região de fundo e teve volume. Esse outro, né, a linha vermelha, onde está o vermelho aqui, é onde teve o maior volume do dia, né, pelo volume at price, maior volume e quantidade negociado. Percebam que ele está muito próximo, né, dessa outra linha aqui que eu tinha marcado. Então o que eu vou fazer? Eu vou priorizar onde teve mais volume, tá bom? Aqui embaixo, percebam que o mercado bateu e rejeitou, mas não teve quase nada de volume. Porém, né, aqui no dia anterior teve, né, como eu tinha falado aqui, ó, teve esse daqui que estava um pouquinho próximo. Eu não vou marcar porque não chegou a tocar, tá? Então aqui eu cancelo. Aqui eu vou trazer isso para cá, onde teve um pouco mais de volume, tá? Que isso vai servir para os dias seguintes. Eu vou trazer isso para cá. Eu vou marcar um ponto aqui, tá? Que teve um pouco mais de volume. Percebam que está um pouquinho bagunçado. Por quê? Porque aqui, para forçar o exemplo, eu tive que puxar 10 dias para trás. Não é a forma como eu gosto de fazer. Eu sempre pego ali 3, 5 dias no máximo, senão fica muita coisa, tá bom? O importante aqui é a didática, para vocês entenderem, né, que nem sempre um topo e um fundo é algo que eu enxergo como valioso, ok? Diferente, por exemplo, desses pontos aqui, olha só que interessante, tá? Aqui, de fato, lá em cima, né, onde o mercado bateu, não teve quase nada de volume, ok? Então aqui a gente vai desconsiderar, porém, a partir desse momento aqui, ó, essa linha vermelha teve um pico de volume aqui interessante, aqui também teve,
tá? Então são regiões que eu marco, ó. Aqui também foi uma região que passou, né, bastante coisa ali. Então por que isso é importante? Porque eu sei que se mais na frente voltar para essas regiões, tá? Aqui são regiões que teve interesse e possivelmente vai ter um novo interesse, né? Vai ter uma nova movimentação ali de novo, tá bom? E aí a gente vem para cá, nós temos essa região linha vermelha junto com essa, né? Então aqui a gente vê que é uma região que teve bastante volume. Aqui nós tivemos também um volume, considero esse pico que não teve quase nada, tá bom? E aí, pessoal, a gente começa a deixar as coisas mais claras, começa a parar de olhar apenas para regiões onde o preço bateu sem liquidez e começa a prestar atenção nas regiões onde teve, de fato, né, uma movimentação expressiva, tá? Nesse dia aqui deve ter acontecido alguma notícia, obviamente, o mercado veio muito rapidamente para baixo, né? Então a gente percebe e ele começou a acumular aqui. Então olha só, toda essa região é muito interessante. Se volta para esse preço aqui, ó, nessa linha vermelha aqui, por exemplo, no topo aqui, ó, nesse segundo maior volume que está um pouquinho para cima, é interessante. Aqui no meio dessa pancada, aqui teve uma negociação um pouco mais forte, tá? Então são regiões de preço que eu sei que vai segurar, tá bom? Aqui inicialmente, né, quando chega aqui não teve volume, né? Aí o mercado vem para cá, então eu já puxo essa linha para essa linha vermelha, onde teve volume. Quando volta para testar essa região, eu percebo que aqui sim teve interesse, tá? Então eu passo a considerar essa região aqui para próximos dias, quando eu voltar para lá, tá bom? E aqui nós tivemos esse ponto aqui, essa linha vermelha aqui, que foi o maior volume também desse dia, e que aí no dia seguinte já dá para ver que chega nessa região, né, e começa a ter dificuldade de subir. Pessoal, esses exemplos que eu citei não foram os melhores, porque a gente está pegando aqui, ó, períodos onde o mercado está 5 de janeiro, 2 de janeiro, 30 de janeiro, 29 de janeiro, dias extremamente fracos de liquidez, a gente sabe como é, tá? Mas a ideia desse vídeo é que vocês entendam que, primeiro, marquem os pontos de rejeição. Marcou esses pontos, vai ajustando conforme onde teve volume. Isso é o principal. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem essa lógica. Façam isso e depois vocês me contam como foi, beleza? Grande abraço.